Bom dia, flor do dia! Tudo bem com vocês? Então tá. Ó, recados do dia. Hoje é quinta-feira, dia 17. Dia 18, vocês vão ter que ir na escola. Papai, mamãe, responsável, alguém tem que ir lá na escola para fazer a retirada do material da próxima quinzena, tá? Então é assim. Vocês vão ter que devolver. Vocês têm que devolver 3 folhas. A folhinha da divisão, aquela folha que vocês fizeram as divisões. A folhinha da interpretação de texto dos animais que comem pedra. E a folhinha de hoje que vocês vão fazer, tá? De matemática, do gráfico. Então, são essas 3 folhas que tem que voltar para a escola. E aí, vocês levam essas folhinhas e tem um pessoal... bastante até, que, não sei, acho que deve ter esquecido de levar o livro semana passada, tá? Que tá sem livro no pacotinho. Por que tá sem livro no pacotinho? Porque ou não levou da semana passada, não devolveu, ou esqueceu algum outro livro que já tinha pego antes da pandemia. Então, se você não tiver com o livrinho no seu pacotinho, tem um bilhetinho lá com as instruções do que vocês devem fazer, tá? Entrem em contato com a escola e vê lá o que aconteceu. Então, é isso que eu tinha para falar, o recado era esse, tá? Então, dia 18 de manhã é o horário do 4º ano para pegar as atividades. Ai, mas eu não posso. Não tem problema, tá? Porque eu já fui ontem lá na escola, já fiz todos os pacotes, tá tudo prontinho lá em cima da mesa, bonitinho, tá? Chega lá, pode pedir a hora que você for. A partir de hoje, de agora, se você for lá na escola agora, já tem gente para te entregar, tá? Então, pega o material, só... não vai agora porque você tem a aula de matemática para fazer. Então, você vai fazer a atividade de matemática primeiro, depois você vai. Aí passa lá, pega a atividade, tá? A hora que vocês quiserem a partir de depois da atividade de matemática. E aí pode ir lá pegar, tá? E se você já tiver com um livrinho aí que você esqueceu da semana passada de levar, já leva também, tá? Que assim não fica devendo livro lá para a biblioteca. Beleza? Combinado? Aproveitem bastante, porque hoje a aula é toda nossa. Só deu eu hoje. Beijos, até daqui a pouco, tá? Bom, hoje para vocês eu vou trazer uma curiosidade que, além de ser o nosso conteúdo que a gente teria que estar trabalhando em sala de aula, né? Também é uma curiosidade, né? Tá aqui, ó, um livro de ciências do 4º ano. Aí tá falando sobre polinização. O que é isso, professora? Espera aí que a gente vai ver. Primeiro, eu quero que vocês me falem o que vocês estão vendo aqui. Espera aí, não ouvi. Ah, tá, uma flor. Só a flor? Ah, a borboleta, lógico. E esta outra foto? O que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver o quê? Vai, fala pra mim. Tô escutando, hein? Uma flor. Abelha, muito bem. Prestem atenção na abelha. O que vocês estão vendo na abelha? Vou até chegar um pouquinho mais perto. O que tá acontecendo com essa abelha aí? O que vocês estão vendo diferente nela? Prestou atenção na pata dela? Nos pezinhos dela? Muito bem. Sobre isso que a gente vai falar, tá? O que vocês acham que esses 2 bichinhos, essa abelha e essa borboleta, estão fazendo nessas flores? Se alimentando. Muito bem, elas estão comendo. Comendo o quê? O néctar, que é um melzinho que fica dentro das flores, né? Um liquidinho lá. E quando elas fazem isso, acontece o processo de polinização. Que jeito, professora? Peraí que eu vou ler para vocês, ó, tá aqui no livro. A etapa inicial
da reprodução de vegetais com flores ocorre por meio da polinização. Então, só vai ter polinização vegetais, né, com flores, tá? Se não tem flor, não precisa da polinização. Aí é outro processo, tá? Por muda, por exemplo. Mas tem flor? Tem a polinização. Quando animais como borboletas, abelhas, beija-flores procuram alimento em flores de alguns vegetais, realizam a polinização. Isso ocorre porque ao pousar em uma flor, alguns grãos de pólen que existem nesta flor fixam-se na parte do corpo do animal. Lembra da abelha que eu falei para vocês olharem no pezinho dela? Tava cheio de pólen. E daí, professora? Daí que, não satisfeita com este pólen, que tem pouquinho, né? O que ela vai fazer? Ela vai procurar outra flor para comer mais pólen, para se alimentar mais. Com isso, continua lendo aqui, ó. Ao pousar ou pairar em outra flor da mesma espécie, alguns grãos deste pólen desprende-se do corpo do animal e chegam até a outra flor. Então, vocês já viram como o beija-flor fica? Né? Ele leva esse nome porque ele fica, vai numa flor, vai na outra, vai na outra. Mas observem também as borboletas e as abelhas, que elas também fazem isso, elas ficam indo de flor em flor, tá? Então, vai numa flor, come um pouquinho, vai na outra, come um pouquinho. Quando este processo acontece, elas trocam o pólen da flor. Então, o beija-flor beija a flor de cima, gruda no bico dele o pólen da flor, vai para a flor de baixo, mistura o pólen da outra flor e assim vai indo, né? Ele vai polinizando, misturando os pólens, tá? Das flores. E aí acontece, né, dessa flor depois virar um fruto, tá? E o fruto tem semente, dentro ou fora. E é dessa semente que vai nascer uma outra flor da mesma espécie, uma outra árvore, uma outra fruta, um outro pé de fruta, né? Então, se essa flor não for polinizada, ela não vai ter fruto. Não tendo fruto, não haverá uma nova árvore. Olha que interessante, gente. E eu aqui em casa com o meu pé de pitanga cheio de flor, nunca deu um fruto. Agora eu descobri por quê. Porque a pitanga precisa de um bichinho específico, não é qualquer bichinho. Não é uma borboleta, não é o beija-flor, porque a flor dela é pequenininha. Então ela precisa de um bichinho específico para ir lá polinizar. E aqui em casa não tem esse bichinho, a gente não achou ainda esse bichinho, tá? Então o meu pé de pitanga não deu fruta, apesar de todo ano tá muita flor, né? Mas ainda não deu nenhuma pitanguinha para mim. Mas eu vou achar esse bichinho aí. E acontece, olha que interessante, tem aqui no livro, eu vou ler para vocês um Você Sabia, muito interessante, olha que engraçado. Você sabia? A cor, o cheiro e a forma de algumas flores atraem animais que realizam a polinização. Então, para não correr o risco de acontecer igual com a minha pitanga, as flores, as plantas, elas usam, né? Elas dão o seu jeitinho. Olha essa, o que ela faz. É o caso do vegetal conhecido como papo de peru grande. A flor desse vegetal tem cheiro de carne podre, que atrai moscas varejeiras. Sabe aquela mosca grande, verde? Essa daí. Essa flor, essa planta só se poliniza porque a varejeira vai até ela atraída pelo cheiro dessa flor, que a gente, ser humano, não gosta, né? Não gosta de cheiro de carne podre, mas a mosca gosta.
E daí? A flor não precisa da gente para se reproduzir, ela precisa da mosca varejeira, né? As moscas carregam os grãos de pólen de uma flor para outra, realizando assim a polinização, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó, é o papo de peru, essa flor aqui, ó, né? É essa daqui que tem cheiro de carne podre, né? Então, mais uma vez aqui, a abelha com o pezinho cheio de pólen, quando ela sair dessa flor para outra flor que tá aqui atrás, ela vai levar esse pólen e misturar para lá, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de Leite, que é uma leitura informativa, tá bom? Ela traz uma científico-informativa. Beijos e até a próxima. Para a atividade do ler e escrever hoje, a gente vai ter que entender um pouquinho melhor sobre moral, tá? O que é a tal da moral que se fala tanto nas fábulas. E aí eu decidi pegar um dicionário, tá? Para vocês, para a gente ver o que é que significa, porque afinal dicionário serve para isso, né? Para a gente entender o significado das palavras. Como eu já disse para vocês, dicionário é diferente de enciclopédia. Olha só, ele só traz a definição da palavra. Então a gente tem aqui, ó, moral, né, que vem do latim morale, relativo a costumes, né? Então vem relativo ao... O que é um costume? Costume é um conjunto de regras de conduta considerada como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Então, moral, né, é um conjunto de regras para uma sociedade. O que se deve, né, fazer quando a gente está vivendo junto, tá? E é atemporal, não tem tempo. Serviu para o meu avô, para o meu bisavô, serve para mim e vai servir para o meu filho, para o meu neto, tá? É um conjunto de regras de conduta, tá? Então, moral é isso aqui. Aí tem, por exemplo, aqui, amoral, que é o contrário de moral. Amoral é falta da moral. Uma pessoa que não tem moral, ela não vai seguir as regras válidas, tá? 2, é uma conclusão moral que se tira de uma obra, de um fato, etc. Então, aqui no caso, ó, é a conclusão que a gente tira de uma obra, de uma história, ou de um fato, né, de um acontecimento. 3, o conjunto das nossas faculdades morais, brio, vergonha, né? Então, quando a gente tem vergonha, a gente sabe que a gente passou vergonha, que a gente, né, tem brio, que é a mesma coisa que vergonha, né? Essa palavrinha que parece um palavrão. Então, assim, eu tenho, né, esse conjunto de normas aqui, né? Então, eu levo para minha vida. A 4ª definição, o que há de moralidade em qualquer pessoa. A 5ª definição, relativo à moral. 6ª definição, que tem bons costumes. 7, relativo ao domínio espiritual em oposição a físico ou material. Essa já não vem muito ao nosso caso aqui, né? Olha aqui, ó. Aí vem um monte de coisa aqui e vem aqui, ó, moral da história. Isso é que nos interessa. Moral da história, conclusão ou lição, moral inerente, nossa, não tô enxergando, inerente a um fato narrado, às vezes ironicamente, tá? Então, moral da história, qual foi a lição,
né? Ó, a conclusão da lição. O que foi que eu aprendi do conjunto de regras de conduta, né? Então, é a moral da história. Onde é que a gente acha a moral? Em que tipo de texto? Porque fala aqui em cima que é a conclusão, ó, no 2 aqui, ó, conclusão moral que se tira de uma obra, de uma história. Então, qual é a moral da história? Que lição eu tirei dessa história, né? Ou aconteceu um fato narrado, contado, também é história. Que tipo de texto a gente tem que traz a moral da história? Fábula, né? Então, para ficar bem claro, então, moral da história, tá? É a lição que a gente tem quando uma história é contada, tá? Às vezes, ironicamente. Às vezes a pessoa fala com ironia para a gente perceber que a gente fez alguma coisa errada ou que a gente não deve fazer alguma coisa, né? Lembra lá daquela do corvo, ao homem tolo, a fábula, né? Como é que era? A fábula servia para o homem tolo, a fábula do corvo, né? A moral era aquela. Então, é um tom irônico, né? Ó, para todo bobo, para toda gente que gosta de ser enganada, a fábula serve. Então, ela vem com ironia, tá? Nesse caso. Mas o importante é você saber o que é moral. Então, moral é um conjunto de regras de conduta considerada como válido em qualquer modo absoluto para qualquer tempo e lugar. E que a moral da história é a conclusão ou a lição que a gente tira de uma história narrada, tá bom? Então, fica aqui só uma recapitulação do que é moral, tá? Porque na atividade 2C do ler e escrever, vocês vão precisar saber o que é moral, beleza? Vamos lá para a atividade? Bom, pessoal, agora a gente vai para a correção, né? Da atividade 2.C do ler e escrever, confabulando com fábulas, e a gente vai tá falando sobre moral. A atividade era para a gente descobrir qual era a moral dessa história, desta fábula, né? Lembrando que moral é um conjunto de valores que a gente aprende para poder conviver, que são aceitas, para conviver bem junto com mais pessoas, né? Que a gente não vive sozinho, isolado, apesar de estar em quarentena, né? Então, a gente tinha que ler o rato do mato e o rato da cidade. Eu li, vocês leram, vocês gravaram o vídeo, né? E agora, então, a gente vai fazer a atividade. Só retomando, o que falava mesmo a fábula? Que tinha um ratinho que vivia lá no sítio, no meio do mato, né? Tranquilo, comendo raiz, né? E ervas, raízes e ervas, sementes, aquela vida simplesinha, tranquila, dormia de tarde, né? Aí no outro dia acordava, ia procurar uma raiz para comer. E um dia esse rato recebeu a visita de um primo que morava na cidade. E esse primo falou: "Não, meu primo, que isso, né? Que vida mais pobre que você tem, comendo raiz, comendo erva. Não pode viver assim. Vamos comigo lá para a cidade que você vai ver que sua vida vai ser muito melhor. Você vai comer coisa muito mais gostosa, você vai viver muito melhor." E foram para a cidade. Lá na cidade, realmente, eles entraram numa casa muito chique, que tinha uma despensa. E ali eles começaram a comer de tudo o que tinha lá dentro. Quando de repente abriu a porta e apareceu uma pessoa e 2 gatos loucos para pegar os ratos e comer. E aí foi aquele corre para lá, corre para cá, e o gato quase pegando o rato e o rato fugindo, se escondendo, até que eles conseguiram fugir.
E o rato da cidade ficou lá na cidade e o rato do campo falou assim, ó, você quer viver, comer do bom, do melhor e quase morrendo todo dia, você fica. Porque eu prefiro lá comer a minha erva, comer a minha semente, a minha raiz, do que ter que morrer, quase morrer todo dia, né? Então, nós temos aí uma moral. Qual foi a lição que a gente tirou disso tudo? A lição, ela tá aqui, né, ó. Na verdade, no último parágrafo, né? Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma, as suas comidas gostosas com todo esse susto. Então, a nossa tarefa era escrever uma moral. Então, como que poderia ser, né, a moral? Eu escrevi uma aqui, tá? E se você ficou mais ou menos igual, se você, né, não precisa ser com as mesmas palavras, mas eu escrevi assim, ó. Mais vale uma vida simples e sossegada do que uma vida com luxo e correndo perigo, ok? Então, o ratinho preferia viver no sossego do que ter um ataque cardíaco ou ser comido pelo gato quase todo dia, tá bom? Bom, gente, então agora a gente vai para a correção da folhinha, né, de problemas. Aquela folhinha que tinha o gráfico. Coloca a data, que eu sei que você já colocou, né, mas só para lembrar, senão você vai ficar com falta. Então, a professora do 4º ano, então, ó, a gente tem aqui algumas dicas, né? A professora do 4º ano anotou as faltas de seus alunos durante cada dia da semana passada, e construiu um gráfico abaixo. Esse gráfico é o gráfico de barras. Por que que ele é o gráfico de barras? Porque quando eu coloco o dado aqui, eu faço uma barrinha, tá? No gráfico de barras, é importante a gente saber uma coisa, ó. Eu tenho dois eixos, em qualquer gráfico, né? O eixo horizontal, que vai me dar alguma informação. Nesse caso, qual é a informação que o eixo horizontal me dá? Dias da semana. E eu tenho o eixo vertical. Ó, o eixo vertical. Qual é a informação que esse eixo vertical me dá? O número de alunos que faltaram, ó, número de faltas, tá até escrito aqui do lado, tá? Então, se eu tenho aqui o número, os dias da semana e aqui o número de falta, é só eu traçar a minha barrinha, tá? Anotar aqui dentro. Então, vamos lá. Na primeira pergunta, qual foi, de acordo com o gráfico, responda qual foi o dia. Ó, então presta atenção, onde é que eu vou ter que olhar? No eixo do dia da semana. Qual foi o dia em que houve maior? Então, o que que eu vou procurar? Maior número de faltas. Eu vou procurar a barra maior. Olha, se eu olhar aqui, eu já vou identificar que esta barra é a maior. Então, esta barra, ela tá em que dia da semana? Na sexta-feira. Então, foi na sexta-feira. Na letra B, a gente tem aqui, ó, quantos alunos faltaram na terça-feira? Ah, então agora eu já sei qual é, tá? Já identifiquei o dia da semana. Eu quero saber quantos, agora eu quero saber o número. Então, o que que eu faço, ó? Eu pego aqui na terça-feira a minha barrinha, ó, subo com a minha barrinha aqui e vou com a linha até achar o número. Qual foi o número? 3. Então, aí eu anoto aqui, ó. Na terça-feira, ó, na terça-feira, faltaram 3 alunos. Na letra C, sabendo que nesta sala são matriculados 30 alunos, quantos alunos estavam presentes? Agora, olha só, eu quero os alunos presentes, professora. A tabela é de falta, não é de presença.
Será que tem jeito da gente descobrir quantos alunos tinham na sala? Na segunda-feira, não é qualquer dia, eu quero na segunda. Ah, ó, na segunda-feira, professor, eu sei o seguinte, ó, na segunda-feira eu vou achar quantos alunos faltaram. Na segunda-feira eu sei que faltaram 5 alunos. Então, se eu sei que faltaram 5 alunos e na sala tem 30 alunos, então eu tenho um total de 30 alunos, mas na segunda-feira faltaram 5. Então, eu vou fazer uma subtração, vou tirar esses alunos que faltaram. E aí, na subtração, a gente sabe que quando eu não tenho, eu peço emprestado para o vizinho, né? E aí, eu consigo fazer a subtração. 5 para chegar no 10, faltam... Muito bem, faltam 5. E o 3, que emprestou uma dezena aqui, ficou valendo 2 dezenas. Como não tem nada para tirar... Opa, ixi, não tem nada para tirar, mas eu tenho 2 para baixar aqui. Então, ficou 25. Então, na segunda-feira, estavam presentes 25 alunos, ok? Bom, tem uma outra pergunta aqui ainda, ó. Qual foi o total de faltas durante a semana? Agora eu quero saber, ó, durante a semana. Todos os dias eu vou ter que pegar e somar todos os dias. Vamos lá, então? Vamos achar? Então, na segunda-feira eu já sei que faltaram 5. Na terça-feira, eu já sei que faltaram 3. Na quarta, quantos alunos faltaram na quarta? Olha lá, ó, quarta-feira, 4 alunos. Na quinta-feira, eu subo com a barrinha e vou andando na linha. Faltaram 2. E na sexta-feira, que foi o dia que faltou mais gente, quantas pessoas faltaram? Subi a minha barrinha e andei na linha. Faltaram 6 alunos. Bom, se eu quero saber quanto faltou no total, né, da semana, eu quero juntar. E quando eu quero juntar tudo, que conta que eu faço? Uma soma, né? Eu somo, eu adiciono os números. Então, eu vou fazer a conta. Então, 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Coloca o 8 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12. Coloca o 12 na cabeça e junta com mais 2. 12, 13, 14. Coloca o 14 na cabeça e junta com mais 6. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, faltaram 20 alunos, olha lá, ó. Faltaram 20 alunos durante a semana, ok? Vamos para a próxima? Tudo bem. Então, ó, na próxima era a Ana, lembra da Ana que foi lá comprar flores para colocar no vaso? Muito bem. Ana comprou algumas flores e vai distribuí-las em 3 vasos. Ela colocou uma dúzia de flores em cada vaso. Em cada vaso? Não, professor. Ó, a Ana, ela comprou flores, vai distribuir em 3 vasos. Só que ela colocou uma dúzia nos 2 primeiros vasos. E o outro vaso que sobrou, ela só colocou 8 flores. Muito bem. E aí eu perguntei para vocês, qual é o problema? Lembra que não tinha problema nenhum? Eu só tinha uma informação? O problema é que eu queria saber o quê? Quantas flores a Ana comprou no total. Então, vamos lá. Posso fazer por desenho, por esquema, tá, gente? Então, se eu colocar o primeiro vaso com 12, o segundo vaso com 12 e o terceiro vaso com 8, é só eu juntar, né? Bom, não quero fazer por esquema, eu quero fazer por conta. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é uma dúzia. Uma dúzia lembra o número 12. Às vezes, a palavrinha já chama o número, né? Dúzia, 12. Então, 12. Eu tinha 2 vasos, ó. 2 vasos, então eu tenho
2 vezes 2 dúzias. 2 vezes 2, 4. Sobe 2 porque é dezena. 2 vezes 1, 2. Com mais 2 que foi 4. Gente, peraí, não tá errado. Errei tudo aqui. Nossa, não foi 2 coisa nenhuma. Desculpa, gente, ó. 2 vezes 2, 4. Não subiu 2. Que não é 24, é 2. 2 vezes 1, 2. Dá 24 no total. Os 2 primeiros vasos, tá? Professora louca, eu, hein? Ó, e agora, professora? Eu sei que nos 2 primeiros vasos, né? Os 2 primeiros vasos tinha 24 flores. Mas eu ainda tenho outro vaso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 24 flores e somar, vou juntar com as outras 8 flores. Então, o que você prefere? Contar no dedo o número maior ou o número menor? Você vai contar 8 ou vai contar 4? Se você não sabe fazer de memória isso. Eu prefiro o número menor, então eu vou lá, ó, 8, 9, 10, 11, 12. 12, sobe 1 porque é dezena. 8 mais 2, 8 mais 2, ai, 2 mais 1, 3, 32, deu 32. 32 o quê? 32 flores. Então, os 3 vasos tinham 32 flores. Quantas flores? O problema era quantas flores a Ana comprou. Ana comprou 32 flores. Pronto. Ficou alguma dúvida? Manda mensagem. Espero que tenha acertado tudo. Beijos e queijos. Ai, balançou. Meio-dia, barriga vazia. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham feito todas as atividades, que não tenham ficado nenhuma dúvida, tá? Se ficou dúvida, me manda mensagem, tudo bem? Pra gente poder estar organizando, tá? Então, beleza. Até amanhã.